Primeira tentativa de gravar um treino em todo, postar no YouTube pra vocês, explicar algumas coisas, sei lá, talvez falar algumas merdas também. Bora! A ideia é realizar um treino de pull, né, de puxadas. É lógico que todo um treino primal, né, que é um treino com foco em força e função, ele não vai ser só um treino exclusivo de puxadas, exclusivo de costas e bíceps. Porque a ideia não é isolar músculos, é trabalhar de uma forma mais global possível. Então outros músculos vão ser inseridos naturalmente por causa dos movimentos. Por questões médicas, terei de fazer a minha mobilidade para que eu não foda as minhas costas. Então, bora lá. Bom, primeiro exercício vamos fazer a barra fixa aqui. A ideia é fazer ela bem explosiva. Então alonga e explode no máximo. Chegar ali na falha ou muito próximo dela. Ainda sem carga nessa barra fixa aqui. Justamente por causa da lesão que eu tive. Que por sinal, a primeira vez que ela ocorreu foi treinando musculação, tem mais de um ano. Tirando um halter do chão que eu achei que tinha 40 quilos, ele tinha 70, não me preparei o suficiente. Teve uma rotação de quadril, me travou. Segunda vez foi fazendo uma remada baixa, também. Tava com a carga máxima, fazendo a remada baixa, com o triângulo sentado. Meu quadril deu um tilt, pá, fudeu, fiquei travado. E a última vez aqui foi num Zeker, por um erro meu de ter concentrado toda a força no abdômen na hora de tirar. Era como se fosse um hack pull Zeker. Fui tirar aqui e eu concentrei toda a força no abdômen aqui. E a hora que eu fiz, deu um tilt novamente. Essa força tinha que estar concentrada no glúteo para tirar do chão. Foi um erro meu. Mas como essa última foi a pior de todas, que eu tomei morfina e o caralho no hospital, eu tenho tomado muito mais cuidado, estou um pouco mais cauteloso ainda. Essa lesão tem cerca de, talvez menos de um mês. Eu já não sinto mais dor, mas eu estou cauteloso. Vamos começar pela barra fixa então, forma que eu falei, explosiva. Alonga tudo e explode. Foi fazendo com um dead stop ali, tocando a ponta do chão, a ponta do pé no chão. Acaba dificultando um pouco mais. E barra fixa, pensando em função, não em o máximo de ativação, do latíssimo nem nada, mas em função, perna 100% estendida, sempre. Por quê? Primeiro vai ficar muito mais difícil, porque você vai ter mais necessidade de se estabilizar. Isso vai trabalhar outras musculaturas, core, lombar e tudo. E então barras, as pernas sempre estendidas. Se a gente quisesse focar mais nas costas, tirar o trabalho de outros músculos e tal, a gente até faria com a perna flexionada. Para gerar mais estabilidade e a gente não precisar dessa estabilização. Não é o objetivo aqui. Por quê? Pensa que um treino focado em função, força, função, mas falando de função, ele tem que ter o objetivo de simular necessidades reais, momentos reais. O que é isso? Se eu precisar me pendurar em algum lugar, precisar subir, fazer subir num muro, caralho, que seja. Pô, me apoiei no muro. Eu vou fazer o quê? Dobrar a perninha, me estabilizar, puxar? Não. Uma situação, vamos falar ali de perigo, que fosse. Precisaria, mais preparado para essa desestabilização. Se eu tiver, melhor. A base é mais ou menos essa. A ideia é fazer mais uma ou duas séries ali da barra fixa, dessa forma, e novamente, no mesmo esquema, explosivo. Às vezes se pergunta muito, tá, quanto de descanso num treino aí focado em força, função, descanso na primal? A ideia, principalmente quando a gente está numa fase de força, é a gente usar descansos mais longos, porque a gente está priorizando um ganho de força. Quando a gente está, por exemplo, numa fase ali de resistência, a ideia é usar descansos um pouco mais curtos. Estar apto a usar esses descansos mais curtos. Afinal, numa situação real, você não vai falar, opa, peraí, descansar 2 minutos antes de fazer próxima coisa que eu preciso fazer, empurrar meu carro, subir um muro, qualquer coisa, cara.
carregar sua filha. E então, tem momentos que a gente prioriza força, tem momentos que a gente prioriza resistência, tem momentos que a gente prioriza potência, explosão, resistência e força, tudo junto. Para cada fase ali, a gente vai ter descansos específicos. Bora para mais uma. Ontem um aluno da consultoria me perguntou, tinha colocado uma barra fixa para ele, que era um aluno de consultoria específico para força e função. Ele perguntou para mim, porra, faço 7 barras e eu morro e tal. Cara, fazer uma barra fixa é totalmente diferente de você fazer uma puxada. Sentado, apoiado, joelho preso. Você consegue fazer 3 séries de 10 repetições com 100 quilos. Só que aí você pesa, sei lá, 70 quilos e você não consegue fazer 10 barras. Por quê? Justamente porque é muito mais difícil, existem muito mais músculos envolvidos. Pensando em... Se a gente fosse falar de hipertrofia, o que é mais eficaz? Fazer uma barra fixa ou fazer uma puxada? Fazer uma puxada. A ideia da hipertrofia é ter o máximo de estímulo hipertrófico para aquela musculatura-alvo. O objetivo de um treino de força e função não é isso. Não é ter o máximo de hipertrofia de uma musculatura-alvo. É ter um máximo de rendimento, viabilidade naquela função que a gente está fazendo. Uma função de se puxar. Os meus treinos aqui, que vocês venham postando, vocês estão vendo até aí, eles são um pouco mais intuitivos. Lógico que eu sei todos os padrões que eu preciso seguir, todos os padrões que eu quero melhorar, adquirir. Mas, por exemplo, nas planilhas da Primal já não é dessa forma. Não é intuitivo. Existe um plano, uma periodização a ser seguida, com base nessas mesmas funções, valências que a gente quer melhorar. Então, vocês vão ver, às vezes, muitos exercícios eu fazendo aqui que não vão estar dentro de uma planilha da Primal. Primeiro, porque eu tenho o meu próprio espaço de treinamento. Se eu quiser treinar pelado aqui, eu posso. Posso arremessar a barra do teto e foda-se. E dentro de um ambiente privado, de uma academia, né, de um box, sei lá, você não pode fazer isso. Então, você tem algumas regras a serem seguidas. Então, as planilhas de treino da Primal são focadas nisso, em conseguir que você faça o seu treino onde quer que seja. Se você tem um espaço seu desse com o que você precisar de equipamentos, perfeito. Se não, tá ótimo também. Para a última. Não estou contabilizando o tempo, não estou. Tá numa fase, não é uma fase de resistência, então eu consigo. Estou pronto e faço de novo o máximo. Beleza, primeiro exercício, out. O próximo exercício aqui é uma pendlay row, que é uma remada curvada com um dead stop. E 100%, a ideia é 100% paralelo ao chão. Um movimento que ainda me exige muito dessa estabilidade lombar, onde houve essa lesão, tem que pegar um pouco mais leve. Testar primeiro com essa carga, sair tudo bem, tiver com confiança, aumento. Provavelmente vai estar bem leve. Não é cuspir no prato que comeu, mas muito as minhas lesões, dores e tudo que de negativo assim, em relação à dor e tal, se deve muito ao treino convencional que eu fazia. Lógico que eu negligenciava algumas coisas, alongamento, mobilidade e tal. E então, vocês vão ver eu fazendo a pendlay aqui. Vou estar um encurtamento muito sério de isquios posteriores. Eu perdi mobilidade de quadril. Isso para fazer terra, para fazer pendlay, entre outros movimentos, tem me prejudicado bastante. Eu estou trabalhando para melhorar isso de novo. Bora lá. A carga tá leve. Diferente de uma remada curvada convencional, a ideia da remada curvada é você puxar ela abaixo do seu umbigo, na linha do seu quadril aqui.
seu ossinho do quadril, para ter uma ativação maior de latíssimo e tudo mais. Na pendley, não. A barra bate logo abaixo do seu externo, que é o osso do seu peito. A carga tá leve, aumentar. Então você vê, a gente fez um exercício de se puxar. Agora a gente está fazendo um exercício de remar. Não se preocupando com os músculos que serão atingidos, mas se preocupando com as funções. É uma remada, né? É um movimento de baixo para cima, numa posição, vamos dizer assim, oposta do que era a barra fixa. É um movimento horizontal, né, em relação ao seu corpo. E ali era um movimento vertical. Os caras perguntam muito, tipo, vou ter hipertrofia no treino? Lógico. A hipertrofia é um processo crônico, né, ela não acontece assim. E ela depende de alguns fatores. Quais são esses fatores? Tensão mecânica, que é uma valência. Valência não. Ela é uma... deu branco agora. É física. Básica. Ponto. A valência física, é isso? Não é essa palavra que eu queria usar. Enfim. Então, sempre que você faz um exercício com uma sobrecarga, seja ela de 1 kg ou de 500 quilos, vai haver uma tensão mecânica. Essa tensão mecânica ela tem que ser suficiente para gerar uma adaptação celular, né? Muscular ali. Por isso que a gente fala em sobrecarga progressiva. Por quê? Por exemplo, essa carga estava leve. Provavelmente ela não gere adaptação celular, nível muscular, suficiente, mesmo tendo tensão mecânica, para que meu músculo, as minhas células musculares, sofram esse processo de adaptação que vai gerar hipertrofia. Tá? Então, dentro de um treino de força e função, vamos tirar a palavra força, vamos dizer função, você também precisa ter sobrecarga progressiva. Porque tudo que é função precisa de ganho de força. Porque força é a principal das funções. E a hipertrofia, ela é consequência. Ponto. A hipertrofia é consequência do treinamento. Quando um treino é de força, função. Quando um treino é de um atleta de qualquer coisa. Tênis, basquete, futebol americano, vôlei, handball, qualquer coisa. Atletismo. A hipertrofia ela vem como consequência, porque existem estímulos hipertróficos. Aí existe ambiente hormonal, ambiente nutricional que são os substratos para gerar essa hipertrofia? Tem. Bom, vai ter hipertrofia. Houve tensão mecânica o suficiente para gerar hipertrofia? Isso diz respeito tanto à carga, ao nível de tensão mecânica que foi ali exercido sobre a musculatura e esses substratos que a gente estava falando dos ambientes metabólicos e tal, esses ambientes metabólicos, fisiológicos. A hipertrofia vem como consequência. Então dá para conseguir um bom físico? Lógico que dá. Se você vai ter hipertrofia e um bom físico aos olhos, vamos falar sociedade, é um físico com mais massa muscular, é esse o seu objetivo, você vai ter esse ganho de massa muscular com função, com força. Então qual a diferença de um treino de hipertrofia? Que ele visa apenas hipertrofia. Vai diminuir a minha função. Foda-se, vai gerar mais hipertrofia. Qual treino gera mais hipertrofia? Um treino focado de hipertrofia. Mas aí você vai ter só hipertrofia. Com um mínimo de função. Afinal, você está ganhando massa muscular, você está ganhando força, você vai ter um mínimo de função. Mas não é o foco de um treino de hipertrofia. Um treino de força e função, o foco é hipertrofia? Não, a hipertrofia é consequência desse treino. Essa é a diferença. Um treino de hipertrofia gera função? Sim. Tanta função quanto um treino com foco em função? Não. Um treino de função gera hipertrofia? Sim. Tanta hipertrofia quanto um treino de hipertrofia? Não. Simples assim. Eu perco as anilhas desse caralho. Eu posso dizer que um treino, como eu faço hoje em dia, gera um desgaste físico, desgaste de treino muito maior do que um treino de hipertrofia. Sentadinho, bonitinho, puxando. Porque tem muito mais musculaturas envolvidas, muito mais exigência do sistema nervoso central. Por isso o volume acaba se tornando um pouco mais baixo. Quantidade de números de exercícios, quantidade de séries, quantidade de repetições daqueles padrões de movimento ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Sairiam mais reps? Sairiam mais reps. Mas a sobrecarga que estava sendo gerada na minha lombar e esse meu medo de me lesionar de novo, tendo mais controle. Então, daria para ter mais reps ali, mas
resolvi não fazer. Interessante uma parada seguinte, isso também é física básica. Essa barra está posicionada mais para frente, eu estou fazendo aqui. Numa remada curvada ela está aqui. O centro de gravidade dessa barra, como ele está mais para frente, eu estou aqui com ela, a hora que ela, a partir do momento que ela sai do chão, o centro de gravidade dela está aqui e a minha estabilização está aqui, ela vai gerar muito mais pressão na minha lombar. Quando essa barra está aqui, ela está alinhada com o meu eixo de estabilização. Então ela vai gerar menos tensão de estabilização na minha lombar. Pensando em função, qual a diferença dessa porra? Todo movimento ao qual você for realizar na vida real, você vai ter que puxar sempre próximo da sua coxa por causa do seu centro de gravidade, junto com o centro de gravidade da barra, estarem alinhados. Faz sentido. Você precisa ter a capacidade de executar um bagulho distante de você e ter essa estabilização na sua lombar. Então, basicamente isso. Então, ele se torna muito mais interessante. Esse movimento pode ser usado para hipertrofia? Pode. Ele vai gerar hipertrofia, principalmente na parte superior, né? Ele vai gerar tensão mecânica, que vai gerar hipertrofia, blá, 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 na parte superior das costas, da upper back ali, trapézios, romboides, justamente porque o movimento dessa barra está aqui, e não aqui, onde teria uma ativação maior dos latíssimos. Mas, pensando em hipertrofia, seria mais interessante fazer uma remada sentado na máquina, apoiado, e fazendo esse movimento que teria o mesmo direcionamento de força desse aqui, né? Mas você conseguiria colocar muito mais carga, gerar muito mais tensão mecânica, justamente porque você está apoiado, peito apoiado, sentado. Você não precisa que a sua lombar suporte, entendeu? Essa é a diferença básica de força, função versus hipertrofia, focado em hipertrofia. É interessante que todo treino, por si só, quando você faz esse foco de força, função, treino da Primal, ele vai se tornando um cardiorrespiratório também. Ele gera muito mais esse cansaço esse cansaço respiratório, do que um treino convencional. E existe uma explicação lógica, a partir do momento que você tem que ter mais ativações musculares, você precisa de mais oxigenação para tudo que está sendo contraído ali, falando de uma forma bem básica, tá? Você precisa de mais oxigenação, você precisa de mais bombeamento sanguíneo, sua coração acelera. A partir desse momento você tem que aumentar a sua frequência respiratória. Você aumenta a sua frequência respiratória para contrabalancear esse aumento do fluxo sanguíneo e essa necessidade de oxigenação. E por isso ele se torna muito mais, ele exige muito mais do seu cardio. E existe essa adaptação ao longo do treinamento. Também cardiorrespiratório sem ser um exercício específico de cardiorrespiratório. Aí a gente fala da complexidade de várias coisas unidas durante o treinamento. E não só a hipertrofia. Última. Sairiam com certeza muito mais repetições. Mas a pressão que eu tava sentindo ali, lombar, e o medo e o caralho a 4 me fez diminuir. Ai! Fuck! Vamos lá. Essa foi a última série desse. Então a gente fez um movimento vertical de puxar, um movimento horizontal de remar. Agora dentro desse treino de pull, de puxar, né, digamos assim. Agora seria um movimento de levantar, né, tirar do chão, levantar. Seria próximo o disso? Sim, mas aí com muito mais valência de realmente tirar do chão e não remar, tirar do chão. Isso poderia ser, por exemplo, um hack pull, um Zeker pull, um terra, tá? E as variações de terra. Devido à minha condição atual e o meu medo atual de me fuder, eu não vou fazer um terra, nem uma variação específica de terra. Será quase um terra, mas eu vou fazer um levantar aqui com o saco de boxe. Não sei quanto pesa esse saco, é pesadinho até. Acho que pesa mais de 20 quilos esse saco. De tirar do chão. Como é uma carga leve, eu não consigo adicionar carga nele, eu vou trabalhar mais uma valência específica dele. Vou tentar fazer um movimento explosivo disso. Se eu tivesse um teto mais alto, eu faria um arremesso dele, pegaria e arremessaria. Como não dá o trilho aqui, lá fora, não tô afim de fazer. Eu vou levantar ele e depois arremessar. Aí você fala assim, pô, mas a hora que você vai arremessar é push, não é pull. Exato, mas faz parte do processo. De, tipo, ter mais musculaturas envolvidas. Sempre que eu for fazer na vida real, coloca isso, sempre a vida real. Um esporte. Vai ser só empurrar? Só puxar? Não. Vai ter momentos que eu vou ter que puxar e empurrar ao mesmo tempo.
um seguido do outro. Então chega num momento aqui que eu vou fazer as duas coisas. Tirar ele do chão, arremessar. Liga o ventilador, espero que não esteja fudendo o áudio aqui. Ó, treino sem som pra vocês poderem ouvir essa porra direito. Então, concentre, caralho. Vamos ver como é que eu vou fazer essa porra aqui. Vamos ver. Parei mais pela falha cardio do que pela falha muscular. Você vê, um movimento parecido com o terra. Tirei como se fosse um terra sumô. Aí teve um movimento de bíceps aqui. Quando eu faço isso aqui, um movimento de ombro. E quando eu arremesso, tem um tríceps e também uma ativação de peito. Então a gente tem membros superiores, tanto de push quanto de pull. É um full body, vai. Pro terra ali, ele tá muito leve. Mas essa ideia, no meu máximo respiratório ali, que vai falhar provavelmente muito antes os músculos envolvidos em fazer todos esses movimentos. Então a gente pode trabalhar com repetições mais altas por causa dessa carga que está ali. Ah, mas não gera tanta hipertrofia. Foda-se, a hipertrofia é consequência. O foco não é a hipertrofia. Vai haver, mas não é o foco. Cara, eu digo uma coisa. Você deveria treinar um dia assim, uma semana. Sua vida ia mudar. Sério, mudou a minha. É piegas pra vender curso, não é papinho. Sério, é muito bom, mano. Não é essa sensação do treino, mas é tipo, saber que serve pra alguma coisa, porra, que você tá fazendo, tá ligado? Caralho. Quer mais que isso? Ter função pra aquilo que você faz todos os dias. Você trabalha, você tem uma função que você faz todos os dias. Você vai pro treino, você fala assim, tem uma função, vou ficar bonito na praia. Sei, por isso que eu falei lá que shape é projeto de adolescente. É verdade, cara. Eu já tive muito isso, já pensei muito nisso. Queria ser o maior possível dentro do meu coisa. Nunca abusei disso, mas não penso mais nisso. É simples assim. Se você pensa, tá tudo bem, mas ver sentido e ver propósito nas coisas que eu tô fazendo faz muito mais sentido pra mim. Isso não diz respeito só ao treino, diz respeito à vida, diz respeito ao trabalho, ao que eu vendo, ao que eu me proponho a vender. É ver propósito naquilo, sentido. Hoje o meu treino faz sentido pra mim, porque eu quero, pro meu propósito. Vamos lá. Quando eu tava fazendo exercício, por exemplo, só fiquei imaginando, mano, dando batistaca num filho da puta, tá ligado? Biquei ele tá no chão e eu dei um batistaca nele. Aí você fala, pô, mas ele não pesa, sei lá, 20, 30 quilos de saco. Não, provavelmente ele pesa 80, 100. Mas também não vou precisar fazer isso 10 vezes com ele, 15, 20 vezes com ele. Vou ter que fazer uma vez só. Mas se eu tiver que fazer nele, nos 9 amigos dele. Tô usando nesse exercício aqui, descansos um pouco mais curtos, porque a carga tá mais leve. Eu não tô indo numa falha muscular, digamos assim. É quase que uma falha cardiorrespiratória. Assim que ela se normaliza, tanto os meus batimentos quanto a minha frequência respiratória, pau de novo. Bom, a gente fez puxada vertical, remada horizontal, fiz o movimento de levantar. Agora a gente vai fazer um movimento isométrico. Com foco nos mesmos músculos do pull ali, que agora vai ser lombar e posteriores de ombro e tal. A gente tem que ter na cabeça que na vida real a gente usa muito isometria, sabe? Tá, exemplos bestas. Tá segurando sacola do supermercado, isometria. Carregando sua filha no colo, isometria. Viajar aqui, a parede caindo em cima de você, isometria. Tá ligado?
Um carro voltando para trás porque você esqueceu de puxar o freio de mão. Isometria. Não vai ficar fazendo movimento, né? Então você tem que estar apto a segurar essa isometria aqui. Eu sei que você já passou por isso de tipo, tá carregando a sua mala de viagem, braço aqui, e ela tá pesando 10 quilos. E aí, cara, caralho, eu não tô aguentando mais, ai meu bíceps, ai meu antebraço. Por que num treino convencional de musculação a gente não trabalha isometria? Porque ela tem pouca importância dentro da hipertrofia. E aí nessa situação real que você tá ali andando na rodoviária, no aeroporto, na rua, com a sua mala, tudo começa a fuder. Caralho, eu não aguento mais, aí você troca de mão. Ah, eu não aguento mais, troca de mão, porque você não tá acostumado a trabalhar com isometria. Segura seu filho no colo, porra. Quem é pai? Pô, a criança ali pesa 5 anos ali, 5 quilos. Segura aqui, caralho, não aguentando mais, o bíceps queimando e tal. É isso, não tá acostumado. Então não é algo que você precisa treinar. No caso específico aqui eu vou usar a isometria, principalmente por causa do movimento lombar ali, porque por causa da minha lesão ali, tá ainda com receio de fazer os movimentos em si. Como é que é o treino de isometria? Tempo máximo. Tempo máximo que você conseguir segurar. Isometria gera resistência. Resistência isométrica. Que eu vou te dizer, mesmo treinando faz 7 meses assim, a isometria já ainda é um negócio que me pega. Acho que mais do que tudo, assim, é o que me pega. Foda. Lógico que ela foi melhorando, eu fui aumentando carga, fui tudo, mas me pega ainda.